vídeo pro canal. Vou estar trazendo para vocês a opinião dos comentaristas paulistas, né, debatendo sobre o Flamengo, sobre o jogo de ontem, sobre a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro, se dá o Flamengo chegar no Atlético ou não dá, né? E sobre esse negócio de poupar time, né? Se isso é a ideia do Renato, se o Renato está certo que está poupando o time. E eu gostei muito do debate, foi um debate bastante claro, né? Então gostei muito, estou trazendo aqui para vocês. Sou comentarista da SPN Brasil, deixar crédito aqui para eles. E no final do vídeo vou estar deixando a minha opinião. A respeito do jogo, estou vendo muita torcida criticando, né? O time, esse poupar time ou não poupar time, que não deveria estar jogando tão abaixo assim. Então, galera, vamos deixar isso para comentar depois, na quinta-feira, né? Já que quarta-feira tem um jogo tão importante pelo Libertadores, o jogo mais importante do ano, então não é momento de a gente estar entrando em conflito com a torcida entrando em conflito com o time, né? Ele está causando essa briga, esse desentendimento. Vamos apoiar, quarta-feira tem um jogão, vamos passar, vamos manter essa classificação, vamos para a final. Depois vamos dar nossa opinião, criticar ou não o time, né? Mas nesse momento tão importante, vamos apoiar, galera. Valeu? Obrigado aí. Quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, vai ajudar muito o crescimento do canal. Espero que vocês gostem. Saudação rubro-negra. Intangível. Não dá para ir por aí. É intangível. Isso é exceção. Mas o ponto A regra mostra. A regra mostra que mundial é maior que continental, continental é maior que nacional, nacional é maior que estadual, campeonato nacional é maior que Copa Nacional. Essa é a lógica que Por isso que tudo. o Tite é o técnico da seleção brasileira atual. Porque no Corinthians ele ganhou o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, ganhou Libertadores, mata-mata, ganhou o Campeonato Mundial. Ganhou. E ele ganhou Copa do Brasil pelo Grêmio, ganhou Sul-Americana pelo Inter, ele ganhou tudo. Mas ele era melhor em ponto corrido que em mata-mata. Ah, com certeza. Ele foi campeão da Copa do Brasil assim como pelo o Grêmio, não Vanderlei foi? Luxemburgo, Copa que do até Brasil hoje pelo não tem Grêmio. uma Libertadores. Ele ganhou muito tá mata-mata também, o Sul-Americana pelo Tite, hein, Inter. professor? Ganhou muito mata-mata. Ganhou Copa Mas do também Brasil pelo perdeu. Inter, ganhou Libertadores pelo Corinthians, ganhou pelo Grêmio, Copa do Brasil pelo Grêmio. Copa do Brasil pelo Grêmio. Ele ganhou muita coisa também. Mas o que a gente precisa levar Mas em na conta... seleção é acusado de fazer trabalhos mais a longo prazo do que na seleção brasileira. Foi a acusação que se fez em relação à última Copa, que ele não tem a mesma agilidade. Então vai da característica de cada técnico. Né? Não, mas só voltando para o ponto central desse debate, né, do Flamengo, o Renato, o que eu quero dizer é que não precisa abrir mão da Libertadores. A Libertadores ainda tem um grau de prioridade, concordo com o Celso, é um título continental, mas não dá para usar isso no Flamengo especificamente, ainda mais nesse ano com possibilidade de conquista do Tri, como desculpa para dar no brasileiro a gente vai com 80%. Não, o Flamengo precisa dar um jeito, se movimentar, para se mobilizar para o Campeonato Brasileiro, ainda que isso custe deixar de lado a Copa do Brasil. Ainda que isso custe. Tem dinheiro envolvido? Não. O Flamengo precisa competir no Campeonato Brasileiro até o final. Para mim, seria uma decepção enorme se a gente falasse de um Atlético campeão com 3, 4 rodadas de antecedência. Não largou, Breno. O Flamengo não largou. acho É que que não. quarta-feira, Então, deixa eu te lembrar, quarta-feira tem um jogo que pode levar o Flamengo à final, lá em Guayaquil. Abel, conhecendo o Renatão, classificado para a final da Libertadores. Jogo só em novembro. Renato consegue passar pelo Atlético na Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Mas eu posso praticamente cravar aqui, já antecipar, o brasileiro vai ficar de lado. Isso? O brasileiro, o Renato... E assim, o Renato precisa provar o contrário pra gente. Então, mas ele que tem, ele é esse treinador. jogo essa semana. Tudo bem, ok, ontem poupou, tudo bem. Tem um jogo essa semana. Vai que classifica. E a chance de classificar é gigantesca. É grande. Gigantesca. Aí ele passa. Quando que é a final? Novembro. Novembro. Temos aí o mês de outubro. Final de novembro, não é? Final de novembro. 27? Isso. Temos o mês de outubro todinho e o mês de novembro praticamente todinho. Para ele se dedicar ao brasileiro e ele vai ter 2 jogos de Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, certo? A final da Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro. Acabou o Campeonato Brasileiro, na semana que termina tem os 2 jogos da final, se ele passar. Eu acho que aí a gente vai poder fazer o recorte certo, vamos ver como ele vai agir. E eu te digo uma coisa, digo para vocês, eu quero ver o treinador que quando tiver dividido entre brasileiro e Libertadores, ele vai priorizar o brasileiro. A gente está falando do Renato? Eu quero ver quem faz isso. Quem faz isso? O Cuca tá Aí ele dividido. cai. Tá mal, mesmo.
Não, o Cuca... Não é assim também. Não, o Cuca tá dividido porque vai falar com o torcedor do Galo. Foi o que eu falei agora há pouco. Ele tá dividido, mas você viu o Cuca poupar na Libertadores? E você Em algum momento ele poupou? E no brasileiro? O brasileiro não é que ele poupou igual o Renato, mas dá uma mesclada ali, entra, sai jogador, Não, mas ele tá jogando quase com o time completo. Mas é menos impactante. Tira o Nacho, tira um... Mas o elenco tá mobilizado, tá todo mundo ali. Sim, porque o Atlético tem uma mobilização com o Campeonato Brasileiro que é sempre importante ressaltar. Que o Flamengo deveria ter. Sempre importante ressaltar. Deveria ter. Né? Mas ele, durante o jogo, obviamente ele não poupa como o Renato poupa, mas ele vai mexendo nas peças ali, que ele sabe da importância. Mas ele não mexe nas peças, aí é que tá, ele não mexe nas peças na Libertadores. Se ele tiver que mexer alguma coisa durante o jogo, ele faz no Brasileiro. Ele não faz na Libertadores. Logo... Ninguém fez isso até hoje. Mas esse é o modo correto de... Ninguém, exatamente, professor, é que eu quero chegar. Com chance, peraí, ninguém com chance de Libertadores rifou a Libertadores. E não tem que rifar mesmo. Eu acho que vai de cada um. É aquela coisa do subconsciente do Renato. O Renato já é um técnico que no Fluminense, quando ele perde uma Libertadores, ele falou assim, depois vamos só brincar no Brasileiro, lembra? Sim. Ele falou isso. Aí ele perde a Libertadores e o Brasileiro foi um desastre. Então não adianta, tá no DNA dele. É dele isso. E justo ele só não quer dar na vista. Claro, lógico. Vou fazer uma pergunta para todos vocês, principalmente para o professor que é o mais experiente. Opa, vamos lá. Futebol 360, Isso, mas não é... hoje está bonito, aí está com o gel do Cristiano Ronaldo. Mas não é só para o professor, para todos nós. Por que esses clubes que têm mais investimento, no caso, no momento, são Flamengo, Palmeiras e Galo? Mas todo clube que tem grana na mão, por que ele tenta contratar 2 jogadores bons para cada posição? Por que ele tem elenco? Para aguentar a temporada, as competições que tem pela frente. O que os treinadores mais reclamam? Todos, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Temos muitos estrangeiros. Uma das coisas que tem sido mais motivo de reclamação é o enorme número de jogos, dizendo que os jogadores não aguentam, que arrebenta, que machuca, que eles sofrem com lesões. O Muricy já falava muito isso na época do São Paulo, quando ele ainda estava trabalhando como treinador. Então, por que a gente vai querer exigir que o cara coloque todos aqueles mesmos 11, todos os jogos, num time como o Flamengo, que está disputando a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e que contratou jogadores bons, mais de um, para praticamente todas as posições? Por que não usar esse elenco? Isso que eu quero entender. Por que contra o América ele tem que pôr o Davi Luiz, que acabou de chegar? Não sou advogado do Renato, nada disso. E disse, e vou repetir aqui, no Grêmio eu acho que ele exagerava, ele podia ter, e aí eu estou mais pro lado do Breler, ele podia ter dado uma... Mas assim, eu particularmente, tá? Nesse jogo agora, com essa partida de quarta-feira lá em Guayaquil, e o time que ele escalou ontem contra o América, não fez o melhor jogo, não fez. Mas eu acho que era o time que tinha que escalar, na minha opinião. Ele tinha ali o William Arão, ele tinha o Bruno Henrique, ele tinha o Diego, que está voltando de lesão, mas é o titular, pode perder a posição ali para o Andréas Pereira. Ele tinha... É ou não é? Mas para mim, talvez... Ele não largou, na minha visão, ele não largou, Breler. Mas é mais uma questão de planejamento, Abel. Quando você tem um grande elenco, você precisa começar lá do início da temporada. O Renato não teve essa oportunidade, mas poupar é estadual. Aí vai com o time reserva, é outra mobilização. Copa do Brasil. Copa do Brasil é tão importante assim para o Renato escalar o time titular no jogo de volta contra o Grêmio, que já tinha ganhado de 4-0. Ali talvez fosse o jogo. O Diego Alves, Gabigol tá dando sinal. Vamos segurar esses caras aqui, a classificação está encaminhada. Agora, no Brasileiro, você jogando... Por isso que eu vejo, o treinador que consegue se planejar e tem um bom elenco... Ele vai levar com 100% na Libertadores e vai levar no Brasileiro, que é o que importa. A gente não pode esvaziar e aceitar como normal um treinador achar que o brasileiro deve ficar escanteado. No Grêmio, ele tinha essa desculpa, eu tenho um elenco ali que não é tão equilibrado, como o Abel falou, ele não tinha 2 opções por posição, aí ele se segurou nisso nos 5 anos que passou por lá. No Flamengo, não pode usar essa desculpa, que ele tem elenco para usar bem no Brasileiro e usar dosando. Não é, vamos poupar 5 de uma vez e está tudo certo, quando você já tem desfalques por obrigação, como era o caso de Arrascaeta, Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Em cima disso que você está falando, então, por exemplo, a escalação do Palmeiras no sábado, tá? Não estou fugindo do assunto, é o mesmo assunto. Então, galera, minha opinião vai mais de encontro com o que o Breler falou, né? Que ele estava sentado no meio, que o Flamengo não deveria ter botado o time titular contra o jogo de volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil.
e que não precisava poupar tanto de jogadores assim, né? Já que está poupando 8, 9, acho que poupar 3, 4 jogadores já era o suficiente, né? E que o Flamengo tinha que dar mais prioridade ao Brasileiro e à Libertadores, não à Copa do Brasil, né? Eu prefiro muito mais o Flamengo campeão da Libertadores e o Tri Brasileiro do que o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro e o Copa do Brasil, né? Faria muito mais sentido para mim, como torcedor, tivesse que escolher 2 títulos, ser Brasileiro e Libertadores. E para vocês, o que vocês acham? Não esquece, deixa a opinião de vocês aí, bota o título que vocês acham mais importante aí, se pudesse escolher 2. Vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Valeu, galera!